Então vamos lá, vamos começar mais uma aula desse encontro que a gente tem do Clube do Livro em si. Ah, e a nossa segunda aula. A gente vou ver a data que a gente teve aí a primeira aula. Tem uns meses aí, por conta da minha paternidade. Minha filha nasceu. Agora as coisas estão se organizando mais e estou tendo um pouquinho mais de tempo. Então a gente, nada melhor do que a gente voltar para o nosso clube do livro, para a gente conseguir estudar esse livro que é bem rico, tá? Que é o livro ali da Lisa Crispin, da Janet Gregory, que vai falar sobre testes ágeis. A ideia é essa. E vocês vão perceber que ao longo da nossa jornada, ao ler esses capítulos, a gente se debruçar um pouquinho sobre eles, cara, vai ter ensinamentos muito bons. O que eu não vou fazer nas aulas? Eu não vou fazer um resumo do que foi feito, do que a gente falou na aula anterior. Eu posso pincelar algumas coisas, mas não vou fazer um resumo muito grande. Porque senão vai consumir um espaço que nós temos aqui. A ideia não é ser tão longo, esses encontros que nós temos semanais, mas a gente tem um vídeo das aulas anteriores, então é só a gente voltar e ver os tópicos que a gente discutiu nas aulas anteriores, vai ficar bem interessante. A gente deixa coisa muito mais contínua. Até porque quem viu a primeira aula já sabe do que se tratou. Então, quando a gente vem para a segunda aula, o segundo encontro nosso, é focado no que a gente quer, de fato, falar aqui. Fechou? Beleza assim? Joia? Podemos seguir desse jeito? Então, pronto. Então, vamos lá, vamos lá. Seguinte, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é isso mesmo. Beleza. Então, a gente está estudando esse livro aqui, né? Do Agile Testing, a Practical Guide for Testers and Agile Teams. Nada mais é do que um guia prático, né, para testadores e times ágeis. E o ponto importante aqui, quando a gente fala de testes ágeis, gente, a gente não está falando somente do nosso papel como QA ou como testadores. E eu vou intercambiar essas nomenclaturas, porque é o que a Lisa e a Janete fazem no livro delas. A gente não tem a palavra QA lá, que é engineer ou qualquer analista de qualidade. Ela fala sobre testers, testadores. Tanto que na última aula a gente comentou, uma das coisas que ela fala é que testadores são muito mais do que apenas um cara que executa. Ou ela vai fazer a mesma coisa com programadores. Programadores é muito mais do que apenas escrever código, tá? Só que para efeito didático, ela usa testers e programmers, testadores e programadores, basicamente. Então, o ponto aqui, então, que testes ágeis não vai ser relacionado somente com o nosso papel. Existe um ponto fundamental, um ponto importante aqui, que lida com a questão de como que nós QAs olhamos para o nosso papel e entendemos como nós podemos praticar testes ágeis e o que nós estamos fazendo ou não fazendo para que isso de fato funcione. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar de uma certa adoção do time ágil. Porque se a gente diz que somos testadores ágeis, é porque nós estamos dentro de um contexto ágil. Logo, não só devemos ser testadores ágeis, mas o time deve adotar posturas ágeis para que as coisas comecem a funcionar de forma interessante. E esses aspectos do nosso papel, eles podem influenciar o time em relação à qualidade, tá bom? E uma coisa interessante que vocês vão perceber ao longo dos capítulos é que a gente não pode ficar preso somente a, a olhar, por exemplo, uma documentação e querer saber qual é o resultado esperado, qual é o resultado obtido, e eu vou comparar isso e esse resultado em si é o meu trabalho. Eu vou comparar aquilo que foi escrito, comparar aquilo que eu executei e, de fato, ver se as coisas casam. Porque se a gente, a grosso modo, tá, gente, fazendo essa introdução aqui, a grosso modo, se a gente pensar assim, se nosso trabalho é apenas comparar resultados, dado uma documentação que a gente leu, dado uma execução que a gente fez, a gente perde o valor de sermos testadores ágeis, a gente perde o valor no sentido de nós fazermos shift left testing, a gente perde o valor, de fato, de contribuir para a qualidade dos nossos produtos. Esse é o ponto. Então, e a aula de hoje,
a gente vai tocar nos pontos bem interessantes que vão abranger muito mais. E talvez a gente consiga reformular um pouco a nossa mente, tá bom? Então, o que acontece? A gente está ainda no capítulo 1. Esse é o ponto. Nós estamos ainda no capítulo 1 do livro do livro de testes ágeis. A minha ideia inicial era fazer talvez um encontro aí, cada encontro que a gente fizesse um capítulo. Só que, cara, tem coisas que a gente vai conversando e vai se desmembrando. Não vamos correr. Não vamos correr. A gente vai andando. Pode ser que em uma aula a gente passe por um capítulo todinho? Pode ser que sim, dependendo do conteúdo do que aquele capítulo quer nos ensinar. Mas pode ser que outros não. A gente vai mastigando um pouquinho, porque eu acho que é bem interessante para a progressão de vocês, para vocês mastigarem isso, essas informações e conseguirem entender o que de fato aquilo representa para a carreira de vocês. O que de fato aquilo muda na forma como vocês vão trabalhar, por exemplo, hoje, ou essa semana. Ou que reflexões vocês podem tirar daquilo que vocês têm feito e do que vocês, a partir de agora, vão começar a fazer, a implementar. E um ponto interessante. Se testadores ágeis começa com a nossa mentalidade, e esse é o meu argumento, de que não tem como nós mudarmos, não tem como nós implementarmos testes ágeis sem antes nós reformularmos aquilo que nós pensamos sobre sermos testadores ágeis, ou reformularmos aquilo que nós pensamos sobre o nosso papel como QA, nós não mudarmos essa mentalidade, tudo que eu falar aqui não vai servir para nada. Porque vocês vão querer fazer sempre a mesma coisa, vocês vão estar confortáveis, vocês vão estar na zona de conforto de vocês. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês sejam cada vez mais os melhores QAs que vocês podem ser, dadas as condições que vocês têm nas suas empresas, ao mesmo tempo que vocês têm essas condições, vocês não fiquem presos a essas condições. Que as empresas de vocês, as condições de vocês não determinem o tipo de QA que vocês querem ser, ou que vocês precisam se tornar. Mas que vocês olhem para a carreira de vocês como algo muito mais abrangente e vão se adaptando aos problemas que vocês têm nas empresas. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas não afirmar que aquilo que vocês fazem na empresa de vocês é suficiente para o papel de QA. Porque pode ser que certas práticas elas sejam defeituosas nas empresas de vocês, ou certas práticas que vocês nunca viram possam ser feitas em outras empresas, em outros projetos, e que é importante para a carreira de vocês como QAs, percebe? Então é olhar de fato para o que significa sermos testadores ágeis, o que significa sermos aquelas pessoas que vão ajudar a garantir a qualidade do software, vão contribuir com essa postura. E no capítulo 1, aqui, a gente já viu duas coisas importantes, que é relacionada aos valores do ágil em si, e o que significa sermos testadores ágeis, ou o que significa testes ágeis. Então, se a gente quer repassar por esses tópicos, então, volta lá no encontro 1, na aula 1, que a gente desmembrou um pouquinho sobre isso. Eu acredito que vai ser bem interessante. E qual que vai ser a nossa raciocínio que nós vamos lidar, ou nós vamos navegar um pouquinho sobre o livro da Janete. Eu estou com o livro aqui. Eu não vou espelhar o livro apenas por questões autorais, não faz muito sentido eu espelhar coisas de forma completa do livro. Então é interessante que cada um de nós tenhamos esse livro aí, seja por Kindle, seja físico, então eu incentivo vocês a comprarem, fazer essa leitura. Na verdade, se a gente está dentro de um clube de livro, é importante que vocês tenham esse livro e antes do nosso encontro a gente conseguir ler aquilo que a gente vai discutir. Até para trazer uns argumentos, para trazer uma dinâmica bem interessante e vocês já saberem mais ou menos ali o que a gente vai falar. Tá bom? Então eu recomendo que vocês comprem ali o livro da Lisa e da Janete, que é isso aqui, né? Agile Testing, a Practical Guide for Testers and Agile Teams. Então compre, eu acho que é bem interessante. A gente vai discutindo até porque as leituras que eu vou fazer aqui, para a gente começar as nossas discussões, eu vou lendo aqui uns parágrafos ou umas frases que são muito importantes e a gente vai discutir em cima delas para, de fato, aprimorar mais o nosso conhecimento sobre esse mundo ágil de teste, tá bom? Então, hoje, a minha ideia é passar por 2 tópicos. Tá? E essa é a minha esperança. Passar por 2 tópicos. E esses 2 tópicos, eles vão envolver esses que não estão aqui em cinzento. Esses que estão meio que apagadinhos aqui, porque a gente já passou por eles. Mas esses outros aqui é que a gente vai passar hoje. Que é a questão de roles, que é papéis e atividades em um time ágil. E
como que o teste ágil é diferente, tá? Nós não vamos conseguir passar por esse quinto aqui, vamos deixar na próxima aula. Eu acredito que vai ser o tempo suficiente aí que a gente tem sobrando para hoje, tá bom? Então, de novo, vamos com calma, mastigando essas informações e refletindo como que elas impactam. Então, uma vez que a gente entendeu o que seria ali testes ágeis, uma vez que a gente entendeu os valores dos testes ágeis, a ideia então é, cara, quais são os papéis? O que tem no teste ágil em si? Quais são as atividades que existem no teste ágil? No teste ágil? O que isso difere? O que isso deveria significar para mim como um testador ágil? Então a gente vai passar por isso, por esse primeiro tópico. Tá? Então quando a gente entra aqui, a primeira coisa que a gente vai ter no livro, deixa eu até abrir aqui o livro, que pode ter alguns parágrafos bem interessantes que eu quero abordar com vocês. O primeiro, eu não vou dizer a página aqui exatamente, porque eu tô no meu celular, tá no meu tablet, então é diferente do físico, né? Aí dependendo da resolução também do device de vocês, pode ser que seja diferente a página, tá bom? Mas a gente está dentro de um tópico que a Liz e a Jeanette vão falar sobre um pequeno contexto sobre exatamente essas atividades e esses papéis em um contexto ágil. E ela vai abordar aqui basicamente 2 times. Ela vai fazer essas 2 grandes divisões. Então, dentro de um contexto ágil, de time ágil, a gente vai ter 2 grandes divisões, tá, gente? Quais são essas 2 grandes divisões? Essas 2 grandes divisões são essa aqui. Deixa eu tirar meu rosto daqui, vocês possam ver direitinho. Boa. Então, as 2 grandes divisões que acontecem dentro desse mundo ágil é que existe um customer team, que é basicamente um time de negócio, etc., muito voltado ali para o cliente, e existe o developer team, que são os times dos programadores, dos desenvolvedores. E eu peço que vocês não fiquem presos a essa palavra desenvolvedor, associando-a somente aos desenvolvedores, porque pode ter, na verdade não pode ter, na verdade tem um significado muito mais abrangente que a gente vai ver ao longo aqui dessa parte, tá? Então, o que acontece? Então, dentro do time ágil, a gente tem essas 2 grandes divisões. E qual é a responsabilidade ou quem está envolvido, por exemplo, com o Customer Team? E a Liz e a Jeanette lá vão nos orientar ou nos mostrar que dentro desse Customer Team, o que está envolvido? Tem gente lá de analista de negócio, são aqueles experts, que entendem muito do negócio daquele produto. Tem os Product Owners, ou seja, os POs estão dentro desse time aqui. Tem os experts de domínio, que pode existir ali uma complexidade maior dentro daquele negócio, que envolva de fato um domínio em si, e não somente áreas específicas ou áreas mais abrangentes. Então são aqueles caras que de fato dominam aquele contexto de negócio, tá bom? Ela vai falar aqui sobre os PMs, ou seja, os Product Managers, os gerentes de projeto, que estão dentro também desse Customer Team. Ela fala aqui analista de negócio também, e etc. Então, ou seja, todo mundo, resumindo, gente, todo mundo que está muito mais envolvido com a área de negócio, com os clientes, stakeholders e etc., faz parte desse time. Aí qual é a ideia aqui? É que esse time ele vai começar a fornecer os exemplos que impulsionarão a codificação na forma de testes voltada para o negócio. Eles se comunicam e colaboram com o time de desenvolvimento, ou seja, com esse time aqui, ó, com o developer team, em cada interação, ou seja, cada sprint. Respondendo perguntas, desenhando exemplos e revisando user stories finalizadas ou parte delas. Está errado aqui, ó, parte delas, tá? Então a ideia é que dentro desse time que envolve, cara, gerente de projeto, PO, analista de negócio, expert, etc., todo mundo envolvido com a área de negócio, eles consigam cada vez mais trazer para o time esses insumos de negócio através de exemplos que possam auxiliar o time a desenvolver de fato aquele problema, a solução daquele problema, a solução daquele negócio. E essa interação ela acontece o quê? A cada sprint. Então, essa comunicação que vai haver entre o time de customer team, o time de negócio com o time de desenvolvimento, ela acontece frequentemente a toda a sprint. E aqui, como é que acontece essa interação? Cara, os caras vão responder, os caras vão começar a entender mais as demandas que o time de desenvolvimento precisa ser respondido algumas questões.
Elas vão começar a desenhar exemplos para mostrar a solução daquele problema que a gente quer trazer, como que deve ser solucionado em nível de negócio, aquela criação daquelas user stories. É eles que vão estar responsáveis por criar essas user stories, desenhar, detalhar. A gente já teve aqui imersões sobre user stories, a importância de nós termos qualidade em relação às user stories. Então já vê aí a interação interessante que nós podemos ter com o time de negócio. E não só isso, eles não só criam essas user stories, mas eles conseguem revisar. Porque assim, gente, não adianta mais, não adianta a user story está pronta, mas ela não está de fato revisada, porque pode ter momentos em que a user story ela foi criada há um tempo atrás e as demandas elas mudaram. O comportamento do nosso cliente ela mudou. Algum cliente não, um concorrente lançou uma funcionalidade interessante que talvez faça com que a gente tenha que mudar aquela user story que ficou lá no backlog que a gente fez. A gente precisa reformular ali porque talvez a experiência do usuário hoje em dia no mercado seja um pouco diferente. Então é revisar também partes, por exemplo, dessas user stories. Então vocês percebem que dentro desse contexto existe uma atenção maior, dentro desse time, existe uma atenção maior para essa parte de negócio. Todo mundo que é envolvido com o negócio vai estar dentro desse time aqui. Basicamente essa é a ideia que a Lisa e a Janete quiseram trazer para a gente, tá bom? E ponto importante aqui, ó, olha o que elas vão dizer. Testadores são membros integrais do Customer Team, né? Ajudando a elicitar requisitos e exemplos e ajudando os clientes a expressar seus requisitos como os testes. O que ela quer dizer com isso? Que existem essas pessoas que fazem parte desse Customer Team, mas os testadores, eles fazem parte também desse Customer Team. Por quê? Porque são os testadores que vão conseguir também ajudar a esses POs, por exemplo, a construírem essas user stories, a revisarem essas stories, a darem input para essas user stories. Mas não só isso, mas eles vão ter um viés onde eles vão conseguir entender as dores do cliente. E entendendo as dores do cliente, a gente consegue refinar muito mais as nossas soluções para os nossos clientes, ou seja, as nossas user stories. A gente consegue expressar em forma de requisitos como testes. A ideia é que a gente consiga transformar esses requisitos em testes para que esses testes consigam garantir que aquilo que foi desenvolvido de fato atenda ao quê? Ao que o cliente precisa. À solução que o cliente precisa. Então a ideia é que já é para ficar, já é para ficar um pouco na nossa mente se de fato a gente faz isso ou não faz isso, né? Será se nós como testadores, nós como QAs, estamos inseridos dentro de um time, estamos preocupados somente em olhar uma documentação, executar um teste e comparar para ver se elas estão ok? Para ser somente isso as nossas atividades? Através dessa pequena atividade sobre papéis dentro de um contexto ágil, essa parte do capítulo, a Lisa e a Janete vão nos ensinar que não. Elas vão nos mostrar que nós, ao olharmos ou fazermos parte também, de alguma forma, desse time de negócio, nós ajudamos a construir o negócio. A ideia é que nós não vamos fazer o papel de um PO. Nós vamos auxiliar o PO no entendimento daquela user story, no entendimento daquela solução. Porque a gente vai transformar aqueles requisitos em testes. E aí a gente vai conseguir também auxiliar os nossos POs a expressar os sentimentos que os nossos clientes estão passando. Então, não fiquem. Aqui a lição aqui, primeiramente, é não fiquemos apenas à mercê de uma documentação, acreditando apenas em uma documentação que alguém trouxe, e não sendo crítico em relação a essa documentação, aceitando somente as coisas que vêm dessa documentação, como se o nosso papel agora fosse apenas comparar resultados, para verificar se o nosso software está ok. Não adianta, porque se de fato a gente não consegue entender os nossos clientes, a gente não consegue entender os nossos clientes, por mais que a gente faça essa comparação e essa comparação no final ela esteja correta, a nossa solução, gente, não pode ser a melhor. A nossa solução pode ser a pior. Aquilo que a gente fez, ela não pode, de fato, resolver aquele problema que o nosso cliente precisa. Entende? Então, existe um aspecto de sermos testadores ágeis que vai fazer com que a gente esteja muito próximo do nosso PO, esteja muito próximo do nosso cliente.
que a gente consiga mergulhar de fato nas user stories e sermos críticos em relação a essas user stories. Deu a pegar a ideia? Então, dentro de um time ágil, vão existir essas pessoas que estão alocadas ou dentro dessa visão de customer team. E nosso papel como testadores é vamos estar próximo também desse customer team fazendo essa visão. Eu acredito que isso aconteça bem a prioriamente, tá? Assim, é muito mais tendencioso no QA, ele está muito mais próximo do PO. Isso de fato. Se a gente olhar assim para o mundo, para o mercado e as experiências, vai perceber que às vezes um QA sabe muito do negócio. Isso é muito interessante. Então isso demonstra de fato a importância que o QA dá em relação ao negócio e está muito próximo. Beleza? Mas a ideia é essa. Não ficar apenas à mercê de uma documentação, mas ajudar a construir essa documentação com qualidade. É o que já falei para vocês nas nossas imersões sobre User Story. Aqui está disponível também lá no meu canal. Então, é interessante a gente ter a garantia de qualidade. E olha que insight bem interessante. Se nós, de alguma forma, podemos fazer parte desse Customer Team por conta de que nós auxiliamos os nossos POs a elicitar esses requisitos, a transformar esses requisitos em exemplos e que esses exemplos possam se tornar testes e ajudar os nossos clientes a se expressarem, isso diz muito sobre o nosso definition of ready. Isso diz muito como que nós construímos nossas user stories antes de elas entrarem na nossa sprint. Aí, cara, não tem como fugir. Olha como é que as coisas elas vão se alinhando ou convergindo. Nós estamos falando de testes ágeis. A gente acaba falando que então a gente tem que estar próximo do time ali de negócio. Isso faz com que a gente faça um shift left test automaticamente. Porque não tem. Se a gente não tem essa visão, se a gente não está próximo, se a gente não ajuda, se a gente não consegue fazer com que nossos clientes sejam entendidos, quer dizer que a gente não está nessa parte do processo de desenvolvimento. Nós não estamos inseridos. E se nós não estamos inseridos nessa parte, significa que nós estamos ainda mais à direita, porque essa parte está mais à esquerda. Mais à esquerda, porque é antes mesmo até da sprint. Entende? Então significa que nós precisamos estar envolvidos nisso e entender ali como nossos clientes podem se expressar. Aí isso envolve pesquisa, e muitas vezes é entendimento dos feedbacks que tem na loja, lá no app, lá, por exemplo. O que nossos clientes estão falando? Eles podem estar o quê? Chicotando alguma funcionalidade nossa, algum problema que eles encontram, uma dificuldade. A gente precisa começar a buscar esses dados de produção. Por isso que nós temos que ser orientados aos dados. Esses dados têm que ser fiéis aos nossos clientes de produção para que nós possamos tomar as melhores decisões baseadas nas dores dos nossos clientes. Olha o quanto de a gente está fazendo de shift left testing. Na verdade, é um ciclo que envolve todo o produto. A gente está pegando coisas que talvez já estejam em produção e trazendo cada vez mais para o início do nosso processo de desenvolvimento. Seja para uma nova funcionalidade, seja para uma nova refatoração, uma mudança que a gente vai fazer em determinada funcionalidade que já existe ali e que talvez não esteja bem pelos feedbacks negativos que os nossos clientes estão dando. Percebe? Olha o quanto somente essa definição que eu trouxe para vocês, eu dei exemplo aqui, exemplos que podem nos ajudar a cada vez mais fazer shift left test. Não é só, gente, não é só um conceito. Não é só uma ideia jogada. Um customer team, ele fornece a user story. Nós como QAs podemos estar inseridos porque nós ajudamos. É o que de fato essas palavras significam e como elas se aplicam no nosso dia a dia. Tá lá, bonitinho. Se nós temos que ajudar, como que nós ajudamos então? Porque acontece antes da sprint. Se nós somos QAs somente de sprints, então significa que tem certos aspectos, então, de sermos testadores ágeis, que nós não estamos ali preocupados ou atingindo, tá bom? Então, essa é a visão. Deu a pegar a ideia? Dúvidas sobre essa questão aí de Customer Team? Se tem alguma questão, algum comentário? Então, a gente já continua aqui o próximo ponto. Até agora. Tranquilo. Boa! Top demais, então. Top. Então, o que acontece? Dentro de testes ágeis também, ou de um time ágil, vai existir um outro grupo que a gente vai chamar de quê? De Developer Team. Então, os
times de desenvolvedores, ou time de desenvolvimento. O que a Lisa vai falar aqui, ó? Todo mundo envolvido com entrega de código são desenvolvedores e fazem parte da equipe de desenvolvimento. Eu acho que eu esqueci de alguma palavra aqui que é bem interessante. Todo mundo envolvido com a entrega do código é um desenvolvedor. Na verdade é isso, né? Todo mundo envolvido com a entrega de código é um desenvolvedor. E é parte do time de desenvolvimento. É isso que ela quer nos ensinar aqui quando ela está falando dessa parte aqui de Developer Team. Aí, ó, os princípios ágeis incentivam os membros da equipe a realizar várias atividades. Qualquer membro da equipe pode assumir, tá errado aqui, qualquer tarefa. Muitos praticantes do ágil desencorajam funções especializadas em equipe e incentivam todos os membros da equipe a transferir suas habilidades para outras pessoas, tanto quanto possível. O que é a ideia aqui? Então, os desenvolvedores em si, não é somente quem está lá, o dev, vamos pensar assim, não é somente o dev, mas é toda aquela pessoa que está envolvida com o desenvolvimento daquele software, está fazendo de alguma forma um código e está levando esse cara à produção. Então, desenvolvedor, faz código, faz código, DevOps faz código, DevOps faz código, arquiteto faz código. Então, percebe? Existe uma gama de gente aqui envolvida para que, de fato, a gente dê vida ao quê? A esse aqui, ó. Essas user stories, a essa solução que esse time aqui está propondo. Então, esse time aqui, ele vai dar vida às regras de negócio. Esse time aqui vai dar vida aos requisitos. Esse time aqui vai dar vida aos exemplos. Esse time aqui vai dar vida ao que o cliente precisa. Então, e que isso vai envolver código, vai envolver infra, vai envolver muitas coisas, tá bom? Então, todo mundo envolvido nessa atividade, cara, faz parte do Developer Team. E olha, coisa que é bem interessante, a gente discute muito isso hoje em dia no mercado, que é a 2.0, 3.0, 4.0, enfim, infinito ponto zero. Mas olha que, na essência já, quando a gente fala de testes ágeis, ou na verdade de times ágeis, olha o que elas vão falar. Os princípios ágeis incentivam os membros da equipe a realizar várias atividades. Isso é um princípio ágil. De eu conseguir, então, dentro de time ágil, ter a capacidade de executar em atividades, não uma atividade apenas. Qualquer membro da equipe pode assumir qualquer tarefa. O que isso significa na prática, gente? Significa que a gente tem times multidisciplinares, onde eu posso ter a capacidade de escrever um código. O dev pode ter capacidade de testar. Eu posso ter capacidade de subir uma infra em DevOps. Então a gente percebe que a gente pode assumir. Não é algo obrigatório, mas é que significa que não há nada que possa nos impedir de fazer essas atividades. Por isso que eu sempre bato na tecla, gente. Se a gente quer sermos melhores testadores, isso significa que a gente não tem que ficar preso somente ao nosso âmbito de qualidade. Como se e muitas vezes a gente restringe mais ainda, porque qualidade é muito mais abrangente, mas a gente restringe muito mais ainda a escrever cenários e executar cenários. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui, nessa tecla. Parece que a gente resume muito a criar plano de testes, a gerenciar bugs, a executar testes, a fazer uma regressão, a fazer um exploratório, ponto, acabou. Isso é qualidade, isso é o que o QA faz. E o incentivo aqui, dado que a gente está dentro de um contexto ágil, nós queremos ser testadores ágeis, é a gente ir muito mais além, a fim de que a gente pode assumir, de fato, outras tarefas, se nós buscarmos esse conhecimento. A gente não adianta nada a gente querer fazer uma tarefa se a gente não tem esse conhecimento. Então, o meu incentivo aqui é que a gente sempre possa ir além, buscando conhecimento, para que esse conhecimento ele possa ajudar a nossa raciocínio, nosso background, as nossas experiências, para que nós olhemos para o nosso projeto e como que nós que podemos auxiliar nosso time em relação a essas novas demandas aí que estão acontecendo. Basicamente essa ideia. Então, é muito interessante. Ela vai dizer assim, ó, muitos praticantes do ágil desencorajam funções especializadas em equipes. Ou seja, algumas pessoas não querem que existam especialistas. Eles querem cada vez mais que exista um que generalista, porque cada pessoa pode assumir o papel de que quiser. Pode, na verdade, realizar a tarefa que tiver que ter que ser realizada, tá bom? Incentivo todos os membros da equipe a transferir suas habilidades para outras pessoas. Isso aqui é importante, cara.
Se eu tenho conhecimento, eu tenho que disseminar dentro do time. Porque se eu vou de férias, o que acontece? E se o time sai, ou o time perde um membro, o que acontece? Essa é a ideia. Cada vez mais a gente transferir as nossas habilidades, os nossos conhecimentos para as outras pessoas, tanto quanto possível. Então a gente tem esse time aqui. E como que a gente se vê? Ou como que nós deveríamos nos ver dentro desse time? Testadores também estão na equipe de desenvolvedores. Ponto importante, nós não fazemos parte. Dentro desses grupos aqui, nós não fazemos parte exclusivamente apenas de um, mas dos dois grupos. Porque o teste é um componente central do desenvolvimento ágil do software. Os testadores defendem a qualidade em nome do cliente e auxiliam a equipe de desenvolvimento a fornecer o auxílio ou fornecer o máximo valor do negócio. Então, cara, se testes é um componente essencial dentro do desenvolvimento, é interessante que nós estejamos inseridos também dentro desse time, para que nós coloquemos os nossos inputs, os valores que vão ajudar os nossos clientes com o seu problema, e não só isso, mas que o valor de negócio ele possa ser cada vez mais fornecido para que o time possa desenvolver essa solução. Até porque, se nós queremos garantir que aquilo que foi desenvolvido está correto, nós precisamos de quê? De testes. Até porque, se nós precisamos garantir que nós estamos seguindo aqueles atributos de qualidade que nós definimos como time, nós precisamos de testes para nos auxiliar e nos dar feedbacks rápidos. Até porque, se nós queremos garantir que aquilo que nós mexemos não está quebrando o que já existia, nós precisamos de testes também. Então, acaba sendo que testes fazem parte essencial aqui do desenvolvimento em si. A gente acaba fazendo parte disso. Então percebam, gente, logo de cara, que não tem como a gente ficar preso somente a um âmbito. Significa que nós, como QAs, nós precisamos navegar entre os mundos, seja de negócio ou seja de desenvolvedores. E digo mais, se nós estamos inseridos dentro desse time de desenvolvedores e o time de desenvolvedores não se diz respeito somente ao dev em si, mas a todo mundo ali, toda a estrutura, toda a questão organizacional daquele time que vai entregar aquele código, significa então sim, não, que eu preciso como QA não só estar próximo do dev, mas estar próximo do DevOps, mas estar próximo de segurança, mas estar próximo do time de arquitetura, mas estar próximo do time de design. Percebe a ideia? A gente conseguir ter um passo, uma navegação nesses mundos, para que a gente possa olhar a qualidade como um todo, para que a gente possa defender a qualidade, como aqui a Janete coloca, a qualidade que o cliente precisa, para defender o máximo de valor de negócio que nós vamos entregar, porque a gente vai entregar com qualidade. Então essa é a ideia em si que nós precisamos ter um entendimento. Aí, ó, a Lisa Janete vai falar bem assim, ó. Testadores, na verdade, têm um pé em cada mundo, entendendo a visão do cliente e como também podem... isso aqui, gente. Cara, isso aqui, acho que eu não coloquei aqui no slide, deixa eu ver. Não coloquei. Mas olha que interessante no tópico onde elas vão falar sobre interação entre o customer e o developer team. E ela tem uma frase que eu marquei, ela diz assim, ó, testadores têm um pé em cada mundo, entendendo a visão do cliente, como também as complexidades da implementação técnica. Cara, isso aqui é sensacional, gente. Sensacional. Isso corrobora muito o que eu acabei de dizer. Tá? Nem lembrava dessa frase aqui, acabei pegando aqui. Mas olha que interessante. Então aqui, eu quero que vocês pensem muito sobre isso, tá bom? Pensem bastante. Que é o seguinte. Ela vai dizer então que a gente tem um pé em cada mundo. Cara, eu tenho um pé no mundo de negócio, eu tenho um pé no mundo do cliente, eu tenho um pé no mundo de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, como eu falei para vocês, é muito mais abrangente. Não é só o dev, não é só programar, escrever código, mas arquitetura, segurança, usabilidade, ali questão de UX, por exemplo, DevOps, enfim, todo mundo de desenvolvimento. Então, o que acontece? Ela vai dizer que a gente tem um pé em cada mundo e ela resume esse mundo, né, nesses dois tópicos, que é o que ela aborda no time, apesar de que developer team é muito mais abrangente. Ela diz assim, cara, a gente tá nesses dois mundos. Porque ao mesmo tempo que a gente vai entender as dores do cliente,
a gente vai entender as complexidades técnicas da implementação. Aí a pergunta que eu faço para vocês, quero que vocês sejam sinceros, não precisa responder, mas pode jogar no chat aqui se vocês quiserem, a gente é muito bom, quando a gente olha muito para o mercado, para nossas experiências, pelo menos que eu passei nesses 10, 11 anos, o que acontece? Parece que a gente é muito bom, de termos um entendimento sobre a visão do cliente. Parece que a gente é muito bom em termos a visão de negócio. A gente se debruça bastante sobre esse tema. Mas quando chega na complexidade técnica da implementação daquilo que dá vida àquela solução de negócio, a gente não é. O quanto de nós, de fato, entendemos as complexidades da implementação de forma técnica? Esse é o argumento. E a gente começa a entender, então, que não, testes ágeis não se diz respeito a gente só está próximo de negócio, mas a gente está próximo do time em nível técnico, gente. Nível técnico. Não há, aí é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Não tem, é impossível nós sermos testadores ágeis sem nós desenvolvermos as nossas habilidades técnicas. É impossível. Não dá para nós fazermos shift left test se nós só sabemos muito do negócio. Porque vão existir momentos ou atividades dentro desse processo que vão exigir habilidades técnicas. A gente conseguir entender as soluções técnicas do nosso produto. E a Lisa e a Janete vão um pouquinho mais fundo nisso. Porque não é só entender a implementação técnica, é entender a complexidade delas. E a pergunta que a gente tem que fazer é: o quanto nós estamos confortáveis para entendermos as complexidades das nossas implementações? Porque para entender a complexidade, gente, significa que a gente precisa ter o conhecimento nessa área. Como que eu entendo a complexidade daquela funcionalidade que foi desenvolvida? Seja para uma app mobile, por exemplo, seja para um site. A arquitetura que foi desenvolvida. Aquele serviço que foi desenvolvido. A forma como ele acessa o banco. Que banco ele está usando. Como que, de fato, ele está populando ou atualizando aqueles dados. Como aqueles dados eles são inseridos de forma concorrente. Tem problema ou não tem? É aquele job que ele é rodado em algum tempo, enquanto quanto tempo, o que ele faz, ele mexe com algum arquivo, ele produz algum arquivo, ele chama algum terceiro, como que são as nossas políticas de tentativas de erro, as resiliências às falhas. Enfim, a gente começa a entender de fato as complexidades daquilo que foi desenvolvido e das tecnologias que nós utilizamos. Porque isso vai demandar para a gente um exercício muito forte, porque isso vai ajudar a gente a ter uma visão muito mais de qualidade. De aspectos de qualidade que a gente não viu até agora e que a gente precisa se debruçar muito mais tempo do que apenas ler uma user story, escrever cenários e executar esses cenários. Eu sempre vou bater nisso. Aí percebe? O quanto, de fato disso, de ler user stories, escrever cenários e executar, a gente está cumprindo a ideia de entender a complexidade das nossas implementações em nível técnico. Nada. Nada. Se a gente espera, por exemplo, somente um app chegar nas nossas mãos, a gente não entendeu a complexidade que foi desenvolvida aquele app. Não entendeu mesmo. Não entendeu mesmo. A gente espera que alguém faça deploy em um ambiente X e vai estar disponível um novo endpoint. Não entendeu a complexidade também. Que alguém fez. A gente não soube como é que é esse processo. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso no final dessa aula de hoje, porque tem um tópico que a Liz e a Janete falam que é bem interessante. Entende? Então, esse é um ponto bem interessante, gente. Que nosso papel não é só um entendimento de negócio, mas um entendimento da complexidade da implementação que foi desenvolvida. Isso vai exigir de nós aí um certo esforço de buscar esse conhecimento daquilo que nós não conhecemos. Então, já é uma coisa aí para ficar de alerta pra gente, tá bom? Vou voltar aqui. Aí o que acontece? Como que o ágil, então, ele vai ser diferente? Ele mostrou essas duas realidades e eu já trouxe, na verdade, algumas respostas aqui para vocês, né, dessas reflexões que eu fiz em cima do que a Lisa e a Janete colocaram pra gente.
Mas o ponto é, como que então os testes ágeis são diferentes? Como que você enxerga o trabalho do testador em um mundo tradicional? Se vocês forem olhar para um trabalho de um testador em um mundo tradicional, como que vocês olhariam esse trabalho? A gente poderia até desenhar aqui essas nuances, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, quando a gente olha, deixa eu ver aqui, tá. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o mundo tradicional, gente, a gente sempre vai ter aquela escadinha aqui, né? Basicamente. Onde nós temos a parte da idealização até chegar em produção. Aqui vai partir de requisitos, de desenhar o projeto, de codificar, de testar, da manutenção e etc. Chegar em produção. Mas eu vou pegar nesse ponto aqui. Ops. Vou pegar nesse ponto aqui. Que é a questão dos testes. Quando a gente olha, então, para esse mundo um pouquinho mais tradicional, significa que os testes estão inseridos aqui. Estão inseridos nesse momento, nessa caixinha aqui. E as coisas elas são feitas somente nesse mundo aqui. Nesse mundo aqui. Então, de alguma forma, o testador ele vai esperar para que as coisas elas consigam chegar até nas suas mãos para começar os testes. É basicamente essa a visão. Mas olha o que a Janete e a Lisa nós vamos falar sobre esse tema, que é muito legal. Antes disso, olha essa frase aqui que a Lisa e a Janete comentam. Ó, mesmo se um time ágil não tem testadores, todo time ele é responsável por essas atividades ou por essas tarefas de testes. Basicamente essa ideia. Ela fala, né? A nossa experiência tem mostrado que times ágeis têm as suas próprias habilidades técnicas e experiências. Minto. Assim, a nossa experiência com times ágeis tem mostrado que habilidades de testes e experiências com testes, elas são vitais para o sucesso do projeto. E que testadores podem adicionar, ou na verdade adicionam um valor para os times ágeis. E aqui é uma conversa bem legal. Pode ser que um time ágil ele não tenha um papel lá de fato de testadores, mas ele vai ter que de alguma forma suprir essa necessidade. O que elas argumentam aqui? Times vão suprir essa necessidade, mas ter um papel específico para olhar para isso com carinho, de alguma forma, traz muito valor e sucesso para o projeto. Porque nós, como testadores, adicionamos esse valor aos times ágeis. Mas, gente, nós só adicionamos esses valores para times ágeis quando, de fato, nós fazemos aquilo que eu comentei anteriormente. Nós olhamos para o negócio, mas também entendemos a complexidade. Porque se a gente fazer o básico do básico, esquece, pô. Que a pessoa pode suprir a nossa necessidade. Se a questão toda é ler uma documentação, extrair cenários dessa documentação e executar e comparar resultados, cara, qualquer pessoa pode fazer isso, tá bom? Qualquer pessoa pode fazer isso. Um desenvolvedor dentro do time pode fazer isso. Ele vai ler os requisitos, vai ler os critérios de aceite, vai ter que fazer os testes baseados naquilo lá e comparar o resultado. Realmente isso. Mas a gente entende ali os nossos clientes, a gente quer adicionar o valor, a gente busca entender o negócio, entende as complexidades da nossa implementação, que vai ajudar a gente nos tipos de testes, estratégia de testes, cara, isso vai adicionar muito mais valor e sucesso ao projeto em relação à qualidade, porque a gente vai pensar de forma muito mais abrangente, tá bom? Mas voltando aqui. Então, a ideia é que dentro desse modelo aqui tradicional, a gente tem a figura do testador nessa fase aqui. Só que quando a gente olha somente essa figura, gente, quando a gente olha somente essa figura aqui, somente essa figura, ela parece, o que a Lisa vai falar pra gente, ela parece apenas ela vai falar, ela dá uma ideia de que as coisas são perfeitinhas. As coisas, ela tem exatamente o tempo que deveria ter. É exatamente isso que a gente tem que fazer, Nathan. Temos tempo para levantar os requisitos, para projetar, para codificar, para testar, para dar manutenção, chegar em produção, que é manutenção, produção. A gente tem aqui o tempo direitinho. Só que na prática, gente, vamos ser sinceros, o que acontece?
Tudo isso aqui vai ser espremido e a gente vai ter 1 dia para testar, 2 dias para testar, ou vai ter uma semana, vou colocar o wiki aqui, para testar um código que foi feito 3 meses, 4 meses, durante 4 meses. Essa é a ideia. Então, se torna muito idealista, tá? Então, quando a gente vem para um texto muito tradicional, é muito essa ideia que a gente tem, tá bom? E outra ideia que a gente pode tirar disso, e que a Lisa e a Janete comentam, é que dentro desse modelo, é como se a gente tivesse algum tipo de controle. É como se nós, como QAs, então, a partir desse modelo, funcionássemos como um guardião, na verdade, um goleiro, na verdade, né? E a gente não deixa nada acontecer. A gente impacta a release, a gente diz que tem que ser assim, diz que tem que ser assado, ninguém vai subir e tarará, tarará, tarará. A gente funciona de fato como um bloqueio. A gente funciona como um portão. A gente mantém esse portão fechado, porque de alguma forma a gente acha que a gente tem o controle sobre todas as coisas, porque a gente é o tester, né? Então a gente assume essa característica, tá? Num modelo mais tradicional. Nós nos achamos de fato os guardiões da qualidade, que o que a gente disse tem que ser feito, tem que ser seguido, porque a gente está dizendo. A gente não joga mais com o time, parece que a gente é esse guardião. Não que a gente não seja hoje em dia o guardião, ou de alguma forma a gente tem esse aspecto de guardião. Mas a ideia é que no mundo tradicional parece que a gente faz questão de ter esse controle. Aí o que elas vão dizer assim, ó, nós tínhamos uma ilusão de controle. Nós geralmente tínhamos as chaves de produção, normalmente as pessoas, alguns que acham têm mesmo, elas algumas vezes tinham poder para postergar, né, releases ou parar uma release de ir para frente. E ela fala que a Lisa ela tinha até o mesmo título de Quality Boss, né, chefe de qualidade. Quando no fato, ela estava apenas sendo apenas um gerente do time de QA. É que a gente, no mundo tradicional, a gente pode carregar esse peso. Temos os caras que vão guardar a produção, que a gente vai impactar a release. É o time de QA que está falando que não vai subir release, então não vai subir release. Entenda aqui que não é uma visão boa da qualidade. Embora em alguns momentos no ágil a gente tenha esse poder, mas não é um poder centralizador, não é um poder autoritário, não é um poder só porque nós somos do time de QA, mas é um poder porque a gente entende que a gente tem argumentos para isso. Mas no mundo tradicional, não. No mundo tradicional é, cara, vai prorrogar porque tá assim. A gente não cumpriu X, Y, Z, não vai mesmo, tá? E parece não haver nenhuma flexibilidade. Então a gente tem essas questões. Aí o que elas vão dizer assim também, olha o que elas vão dizer. Em times tradicionais, eles estão focados em ter a certeza que todos os requisitos especificados estão no final do produto, ou seja, nessa entrega do final do produto. Se nada está pronto, ou se tudo não está pronto como o objetivo original, o target original, então a release ela é postergada. O que quer dizer com isso? Parece que nós, como QAs, ficamos muito presos a essa demanda, né? Da questão de, se temos lá X itens para cumprir, não cumprimos X, ou seja, 10, vamos pensar que é 10. Nós temos 10 itens para cumprir e cumprimos somente 9, esquece, gente. Release postergada, temos que ver outra data. Percebe a arrogância disso? Ou quanto nós somos autoritários, podemos ser autoritários, na verdade, em times ágeis, porque o foco é em quem? Cara, cumprir todos esses requisitos aqui. Se nenhum tiver cumprido, não vai. Ao invés de termos a flexibilidade, ao invés de nós entendermos o contexto e discutirmos junto com o time qual é a melhor solução. Percebe a ideia? Então a ideia é que no mundo tradicional a gente tem essa sobrecarga. Tá? E a questão toda então é como que você está fazendo com que o seu trabalho, o seu papel se torne gratificante? Porque, pense só, cara, se esse cara é autoritário, se esse cara quer barrar todas as coisas sem motivo, sem argumentos às vezes, se esse cara sem querer analisar cada circunstância que está acontecendo dentro do projeto, ah, olhar para essa visão de sermos o boss da qualidade em si, por querer esse controle, nosso papel não é gratificante, pô. Nosso papel não é gratificante. Nosso papel é parecer que ele é muito sobrecarregado com coisas que não deveriam, tá bom? Então a ideia é que nós possamos
desenvolver muito mais o nosso papel de forma a ajudar o time a alcançar essa qualidade que os nossos produtos precisam. Nós não vamos alcançar sendo essas pessoas que vão querer forçar, sendo aquelas pessoas que vão ser os chatos. Nós queremos jogar junto com o time, trazendo argumentos de fato que são válidos, gente, para o nosso projeto ou para aquilo que nós queremos defender. Por que nós não queremos subir essa release? Não é porque nós tínhamos 10 requisitos, agora só temos 9. Esse um que falta pode ser uma cor que é ridícula, que não faz nenhuma diferença. Pode ser um ponto e vírgula que não faz mínima diferença para o cliente. Percebe? Então, o que acontece é a gente dar argumentos bons. A gente conversar com o time, a gente dialogar com o time. Às vezes nós somos dados como chatos porque nós não temos argumentos. Nós queremos, a gente, na verdade, nós argumentamos em cima de pontos fracos, como esse, né? Eu creio que 10 argumentos, 10 requisitos estejam cumpridos para que eu possa subir a release, sendo que eu tenho 9. Esses 9 não são importantes? Porque a gente vai esperar muito mais tempo. O que? Se um é de fato crítico ou não? Entende? Aí a gente começa de fato a dialogar. Aí a gente começa de fato a entender as complexidades daquilo que nós estamos fazendo e levando para o time os nossos argumentos. Interessante. Talvez esse 1 seja, cara, não dá porque a performance tá uma bosta. A performance tá ruim. A gente vai se lascar. Aí, cara, não dá. Pô, a gente cumpriu 9. Pô, mas esse 1 aqui quebra todo mundo, gente. A gente vai ser mal visto lá na Black Friday. Tá chegando aí. Percebe a ideia? Então a gente começa a trabalhar dentro dos argumentos. E aí é assim, gente. A gente vai deixar o nosso trabalho muito mais gratificante. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso aqui é muito legal. A Lisa e a Janete, elas começam a falar um pouco mais sobre como que foi a transição que elas tiveram, né, para esse mundo ágil. Ela estava muito nesse contexto tradicional que eu comentei, que elas comentam no livro, mas quando elas mudaram para o teste ágil, ela comenta que, deixa eu ver aqui, ó, elas entraram dentro do time que estavam dentro de um waterfall da vida, não somente um waterfall, mas com mais práticas. Então, e essa é uma prática que a Janete comenta, era que às vezes as pessoas davam para o time time de testadores apenas um dia para testar aquilo que foi desenvolvido em 6 dias. Olha aí, elas estavam no waterfall. Dentro desse waterfall já era coisas práticas horríveis. De 6 meses. Cara, impossível isso. Impossível. Então já percebe-se que ela estava num ambiente muito problemático. Então estava fazendo essa transição aí para um mundo mais ágil, tá bom? Aí começaram a fazer. Aí dentro desse time tinha um cara chamado Jonathan. Jonathan. E ele falou assim, cara, tá entrando aí essa QA, essa testadora ágil, mas a gente já faz XP. A gente já faz teste com TDD da vida. A gente já automatiza os nossos próprios testes. O que ela vai agregar, gente? O que ela vai agregar? E tal. Então, com o tempo, ela começou a mostrar que não é só isso. A questão de ser testador. Não é só levantar cenários. Não é só automatizar testes. É que já entra um outro ponto, né? Às vezes a gente pensa que é um plus a mais. Não, automatiza o teste. Esse time do cara automatizava. O cara fazia TDD. O cara automatizava o teste. Aí a pergunta é, se tem um time agora, os caras se comunicam, fazem XP, os caras fazem TDD, fazem testes, automatizam teste, etc. Analisam a user story, pegam ali os testes daquela user story e automatizam. Se você não consegue auxiliar muito mais que isso, já é um indicativo aí que talvez você precisa melhorar a sua visão de qualidade e as suas atividades que você está fazendo em relação a testes do seu time ou em relação à qualidade como um todo. Porque esse cara que tinha esse argumento. Só que a Janete viu isso, isso aqui é um desafio, é bem interessante. E ela começou a trabalhar nisso, né? Fazendo a visão. Até que o Jonathan, ele começou a ver a importância do trabalho que a Janete fez naquele projeto, né? Por quê? A automação estava lá. Cara, cada regressão, gente. Toda vez que a gente faz manual, cara, vamos deixar a automação fazer. Então tava lá, a automação tava rodando, lá falando aqui. A gente tinha as condições ali, né, de testes ali feitas. A gente fazia um TDD, basicamente. Com isso, olha que interessante. Com todo esse trabalho que o time já fazia, a Janete não precisava se preocupar com isso mais.
que ela vai falar aqui? Então a Janete, como testadora, ela estava agora livre para o quê? Para focar no que ela poderia trazer muito mais de valor para o time em áreas como testes exploratórios, onde de fato os bugs críticos acontecem, tá? Usabilidade, testar o app de maneiras que os desenvolvedores não sabiam, eu não tinha expertise para isso. Então ela começou a trabalhar diretamente com os clientes para ajudar a escrever o quê? Cenários melhores, casos de testes melhores que poderiam definir assim, o sucesso da user story. Então ela começou a trabalhar direto com os clientes para trazer esses insumos para dentro da user stories para que a gente possa escrever cenários que possam auxiliar esse sucesso no final dessas user stories. Além de que ela fez pair, ou seja, ela pareou com desenvolvedores para procurar os gaps, os buracos nos testes. Talvez um teste mal feito, um teste que não fazia sentido, um teste que poderia ser melhor. Percebe a importância que ela trouxe? Cara, se nosso papel é apenas escrever, executar e fazer testes automatizados, acabou-se. Acabou-se. A gente está morto. A gente está morto. Percebe? Mas, a gente começa a fazer muito mais coisas, cara. Vamos estar com dev, vamos entender o que está acontecendo aqui, como a gente pode melhorar esses testes aqui. Deixa eu passar esses testes aqui que eu entendo que seja interessante. Deixa eu entender as dores dos meus clientes, trazer isso para dentro do time, enriquecer ainda mais as nossas user stories com os critérios de aceite, os testes que vão garantir o sucesso dessa user story. Deixa eu entender um pouquinho mais da complexidade que há nos nossos sistemas, para que eu possa entender quais outros tipos de testes que eu posso implementar aqui. Então a gente começa, de fato, a entender. Aí esse cara entendeu. Pô, agora entendi. Não era só escrever testes, não era só automatizar testes. É de fato o valor que ela trouxe pra gente em nível muito mais abrangente de qualidade. Aí tem uma frase que o cara diz que é, cara, é essencial, tá, gente? Quero que vocês guardem isso. Ele diz assim, ó. Testadores não se sentam e esperam pelo trabalho. Eles se levantam e procuram maneiras de contribuir ao longo do ciclo de desenvolvimento e além. Ponto. Gente, aqui, ó. Aqui que vocês precisam estar focados. Nós não apenas esperamos as coisas chegarem em nossas mãos. Nós não esperamos as coisas para começarmos a fazer o nosso trabalho. A ideia é que a gente levante, a gente olhe para o nosso produto, entenda de fato os nossos problemas, a gente possa procurar maneiras de contribuir, gente. Se hoje, dentro do nosso time, nós somos os QAs, nós somos testadores, e nós só esperamos, cara, tem muita coisa errada aí, pô. Muita coisa errada. Mas a gente tem que procurar maneiras que a gente possa contribuir aqui, ó, ponto, ao longo do ciclo de desenvolvimento e além. Não é só dentro da sprint, é antes da sprint, durante a sprint, após a sprint, em todo, desde a concepção até a produção, como a gente está contribuindo com o nosso time a olhar para a qualidade. Esse é o ponto. Se a gente não está fazendo isso, gente, nós não estamos sendo testadores ágeis. Nós apenas estamos com um mini waterfall dentro das nossas sprints. Basicamente, essa é a ideia. Então, a gente precisa ter esse aspecto, onde nós vamos nos levantar, nós vamos procurar, nós vamos olhar o nosso produto, seja de processo, seja de estratégia, de automação, seja de gaps, seja de dores do cliente, seja de outros tipos de teste, seja de estratégia de teste. E pensar, cara, o que a gente pode contribuir mais? O que a gente pode ajudar mais o nosso time em relação à qualidade? Então, essa é a ideia. Aí tem que a diferença um pouquinho sobre o Waterfall e o Agile, né? Então, o Waterfall, como eu falei para vocês, é aquela ideia de ser um pouquinho mais idealista, né? Um pouquinho mais idealista. Que a fase de código, que a fase do código ela pode ser muito mais do que o esperado. Aí as pessoas falam assim, não, o teste vem depois do código. Mas normalmente, pô, essa fase do código é 2 meses. Aí quando vê, 3, 4 meses, ultrapassou. Aí deixa pro que há uma semana para fazer testar tudo que tem que ser testado. Horrível. No final os testadores aqui, ó, eles são pressionados, porque, cara, passa um tempão, aí nós temos que correr. Aí nós não podemos esticar o nosso prazo. Nós, como testadores, temos que correr. É um problema aqui, tá? Nós temos. Já no Agile, é que cada incremento é testado. Cara, a cada sprint, a cada user story, a gente tem que testar. A gente deveria testar, na verdade, a completude dela. A gente não deveria depender de outras coisas. Se uma história precisa de estratégia de teste, seja de tipo de teste diferentes, funcionais ou não funcionais, de gaps, de orientação dos clientes, etc., tudo isso precisaria ser feito dentro de uma user story para que ela possa ser testada. Cada incremento deve ser curto. A gente está falando das versões, né, das sprints em si, ou 2 semanas, um mês, etc. O time constrói e testa. E a ideia é que não é só o QA que está testando, não é só o dev que está construindo. Gente, é o time todo que está construindo. É nós como time que estamos construindo esse produto.
E todo time ele é responsável por essa qualidade, todo time é responsável por essa construção. E a UX é tida como finalizada com testes. Aqui, às vezes, poderia ser que, finalizei, o código tá aí, só falta testar. É muito essa ideia. Tá? Então, se a gente ouve muito, só falta testar dentro de um mundo ágil, já está errado já, tá? Porque isso não é um princípio de ágil. A gente ouve em um mundo ágil, só falta testar, tá errado. Porque a UX é tida como finalizada com testes. A gente só finaliza uma UX, ela tá done somente quando eu passei por todo esse ciclo, cara, e eu consegui testar. Consegui testar. Basicamente essa é a ideia. Então, como testadores, precisamos ser mais que clicadores, mas olhar de fato para a qualidade do produto. Isso começará quando olharmos para além das coisas automáticas que estamos fazendo. Isso é uma frase? Acho que sim. É. Então, gente, para finalizar aqui a aula de hoje, a ideia é que como testadores, nós precisamos ir além daquilo que muitas vezes nós estamos fazendo. Nós podemos ser apenas aqueles caras que estão executando atividades. Nós podemos estar sendo aquelas pessoas que somente estão no automático, tá? Fazendo as coisas por fazer. Ou, cara, não estou pensando nas coisas que estou fazendo. É sprint após sprint eu fazendo a mesma coisa. Mas a gente precisa começar a mudar, como nós vimos hoje nessa parte do livro, a gente começar a olhar o produto como um todo. Isso vai começar quando, de fato, nós refletirmos sobre as atividades que nós estamos fazendo. Será que as atividades que nós estamos fazendo, elas já estão muito no automático? Porque se elas estiverem muito no automático, significa que outras áreas do nosso produto estão carentes de qualidade e que nós poderíamos estar olhando, ou seja, para contribuir. Se nós estamos muito no automático, significa que nós estamos sentados esperando as coisas acontecerem, ao invés de nós nos levantarmos para contribuir com o time ao longo do ciclo de desenvolvimento e além dele. Então, a lição da aula de hoje aqui, nessa parte desse capítulo 1, sobre como é que também os testes ágeis eles são diferentes, é que nós precisamos, de fato, contribuir o quê? Para a qualidade como um todo. Isso envolve questões de negócio, ou como nós aprendemos, em questões muito mais técnicas. Deu a pegar a ideia? Então, a aula de hoje para fazer com que a gente pense. Qual o papel que nós estamos desempenhando em nossos times? Quais atividades que nós estamos desempenhando em nossos times como testadores ágeis? Será se aquilo que eu estou fazendo no mundo ágil, de fato, está sendo diferente do mundo tradicional ou estou replicando coisas do mundo tradicional dentro do Agile? E quanto que eu estou me impulsionando ou mudando a minha mentalidade para construir essa carreira, esse progresso na minha jornada como QA, para de fato ser um testador ágil. O quanto eu estou perto do negócio ou o quanto eu estou começando a entender a complexidade das implementações técnicas. Sabe a ideia? Aí isso junto, gente, vai fazer com que cada vez mais a gente caminhe para testes ágeis. Beleza? Eu espero que essa aula tenha dado essa luz para vocês, um gostinho aí de reflexão que possa passar no dia a dia de vocês. Na próxima aula, a gente vai fechar o capítulo 1 e a gente vai falar sobre um tópico chamado Role Team Approach, né? Que é como se fosse abordagem de time inteiro. E a Liz e a Janete já disseram em uma das suas redes sociais que hoje elas mudariam esse título para quê? Para uma coisa que elas estão falando hoje em dia, que é o quê? Teste holísticos. Holistic test, né? Que ela vai falar. Teste holístico, ou seja, teste mais de forma holística, olhar para o produto como um todo, etc. A gente vai ver um pouquinho mais dessa abordagem, tá bom? Espero que essa aula tenha dado uma luzes aí na carreira de vocês e nos pensamentos que vocês podem ter aí como testadores ágeis.